Bom, vamos começar aqui agora as análises do UFC da luta número 6, que vai ter como luta principal Brian Ortega versus o zumbi coreano. Aqui comigo o nosso Capitão Carisma. E a gente vai começar falando da luta principal. Capitão Carisma, Brian Ortega na luta desde dezembro de 2018. Tem muita gente falando que ele tem habilidades aí, qualidades técnicas para vencer o zumbi coreano. Porém, essa inatividade dele pode ser o diferencial para essa luta, né? O que você vê aí do Ortega e o que ele vai estar trazendo de arma aí para enfrentar o coreano? Eu acho que a inatividade é uma coisa que pode pesar bastante pro Ortega, porque o estilo de luta dele depende muito de um condicionamento físico muito acima da média e também de uma absorção de golpes muito acima da média. Tipo assim, eu vou te falar que não é nem tanto pelo conjunto de habilidades que ele tem, mas só que o Ortega é o cara mais oportunista da história do UFC. Sabe essa coisa que sempre falam de você não pode piscar porque pode ocorrer um nocaute a qualquer momento, você não pode piscar porque pode ocorrer uma finalização a qualquer momento? Ele é a essência disso. Ele é um cara que pode tirar uma finalização de qualquer lugar, a qualquer momento, ou pode tirar um golpe e balançar o oponente, e ele é um finalizador, nocauteador feroz, sabe? É um cara que não desperdiça oportunidades nunca. Então, e, tipo assim, embora isso seja uma ótima qualidade, uma coisa que eu sempre ressalto aqui no Round Extra é que você depender de oportunismo na sua carreira é a pior coisa possível. Porque, em geral, isso significa que você está perdendo a maior parte das lutas. Se você se destaca por ser um cara oportunista, em geral é porque você está perdendo. Não existe nenhum oportunista que dominou todos os adversários. Ninguém fala, nossa senhora, o Demian Maia é oportunista. Ele não é oportunista, ele é bom. Ele é um cara que queda e domina os adversários. Então aquilo não é simplesmente uma oportunidade, aquilo é a construção. O Ortega estava perdendo praticamente todas as lutas que ele fez no UFC até conseguir um knockdown, até conseguir uma finalização. E embora seja mérito total dele conseguir esse knockdown e essa finalização, o que acontece é, chega um momento que ele não vai achar isso e vai tomar uma surra. E esse momento foi a última luta dele contra o Max Holloway. Vamos dissecar um pouco das lutas dele antes e depois falar dessa contra o Max Holloway e depois falar do estilo. Porque, por exemplo, contra o Diego Brandão, Clay Guida e Renato Moicano, ele conseguiu finalizações e nocautes no terceiro round em lutas que ele estava perdendo. Ele tinha perdido os 2 rounds contra o Diego Brandão, conseguiu uma finalização. Ele tinha perdido os rounds contra o Clay Guida, inclusive recebendo um knockdown, conseguiu um nocaute faltando 20 segundos para a luta terminar. Ele tinha perdido os 2 rounds, pelo menos na minha pontuação, mas só que eu vi que teve gente que pontuou um desses rounds para o Ortega, contra o Renato Moicano, mas na minha opinião ele tinha perdido os 2 rounds para o Moicano, estava perdendo o terceiro, aí o Moicano tentou uma queda e foi finalizado. Contra o Cub Swanson ele tinha perdido o primeiro round, finalizou no segundo, e contra o Frank Edgar ele estava perdendo o primeiro round e conseguiu um nocaute. E como eu falei, isso é muito mérito dele. Isso é uma coisa muito especial. A maior parte, 99% dos lutadores, não teriam conseguido fazer isso. Nem em 2 dessas lutas, quanto mais em todas elas, sabe? Isso é uma característica incrível. Mas também significa que a longo prazo ele estava perdendo todas essas lutas. Ele mostrou muitos problemas técnicos explorados até por lutadores de baixo nível como Clay Guida e Diego Brandão. E eu não estou falando que eles são lutadores ruins, mas só que a gente tá colocando o Ortega contra um top 2 da categoria, a gente tem que falar desse nível de lutador. Agora, aí chegou a luta dele contra o Max Holloway. Nessa luta o Max Holloway entrou vindo de lesões, vindo de depressão, vindo de tempo parado, de um ganho de peso tão grande que ele foi proibido de lutar na categoria de cima, e estava todo mundo preocupado com a saúde dele entrando na luta. Aí todo mundo terminou a luta preocupado com a saúde do Brian Ortega, que tomou uma surra unilateral, recebeu tudo que ele podia receber, não achou quedas, não achou momentos na trocação. Quando parecia que ele poderia achar alguma coisa, o Max Holloway começou a trabalhar os golpes no corpo, e aí no final do 4º round o Ortega estava com o nariz quebrado, dedos quebrados, osso ocular quebrado, exausto e espancado, e aí o médico finalmente interrompeu essa luta, enquanto o corner dele estava falando, volta lá e ganha dele. Ele não ia ganhar, já dando um spoiler para vocês do que iria acontecer. Mas enfim, falando a respeito do Ortega como lutador, ele é um cara que você vê que ele é muito talentoso. Você vê que ele tem uma qualidade
mas só que ele ainda não está se achando muito bem. Na luta dele contra o Frank Edgar, ele mostrou uma característica de movimentação pelo octógono que ele ainda não tinha mostrado. Só que ele ainda tenta defender a maior parte dos golpes com um shoulder roll, ou seja, com o ombro, e deixa muita coisa passar por conta disso. E ele ainda toma muitos chutes justamente porque ele não bloqueia direito. Ele é um cara muito agressivo, é um cara de entrar com volumes e ele bate pesado. Ele pode não ter muitos nocautes por mão no UFC, mas, por exemplo, na luta contra o Renato Moicano, ficou muito claro a capacidade dele de causar dano, porque enquanto os golpes do Moicano estavam entrando limpo nele e parecendo que nem afetavam, os golpes dele estavam entrando quase sempre meio bloqueados no Moicano e estavam causando muito estrago, abalaram o brasileiro. E essa questão da pressão do Ortega, eu acho que é a distinção do jogo dele. Eu acho que é justamente essa característica de você conseguir impor um ritmo no adversário até que ele sufoca e tenta fazer alguma coisa. A gente já viu muitos exemplos disso. O Edson Barbosa foi finalizado pelo Tony Ferguson porque ele estava se sentindo tão mal, mesmo ganhando a luta, ele estava se sentindo tão mal na trocação, tendo que lidar com um cara vindo pra cima o tempo todo, que ele resolveu tentar uma queda. O Moicano tava ganhando a luta em pé, mas ele tava se sentindo pressionado, ele tava se sentindo mal, resolveu tentar a queda e foi finalizado. E isso nos leva a outra coisa do jogo do Ortega, que não é uma coisa boa. Ele não tenta quedas. A gente fala muito de como ele é um excelente finalizador, e ele é um dos caras mais pegadores do UFC, tranquilamente acha finalizações de qualquer lugar, inclusive um clinch com ele já é um excelente lugar que ele consegue achar guilhotinas, que ele consegue achar triângulos de mão. Então, qualquer uma dessas coisas é uma oportunidade para ele, só que ele não é um cara que vai tentar muitas quedas, e quando ele tenta, ele não é bom nisso. Eu chamo isso meio que de síndrome de Luke Rockhold, que é, você não é bom em quedas, você não tenta muitas quedas, mas por algum motivo a luta vai para o chão. No caso do Ortega, a luta vai para o chão porque ele não para de pressionar o oponente, ele sufoca o oponente com essa pressão. Mas falando mais a respeito do estilo dele em pé, ele é um cara grande, comprido para a categoria, está se desenvolvendo bem, ele está com chutes muito fortes, ele está com um bom controle de distância via jab, como eu falei, a movimentação dele está cada vez melhor, ele está com um bom timing para cotoveladas, e isso é uma coisa muito interessante, porque, por exemplo, contra o Frank Edgar, apesar dele estar tomando um atraso, ele estava reconhecendo as entradas do Edgar como muito similares, entradas em combinações, e aí ele simplesmente colocou o cotovelo em uma delas e conseguiu um senhor nocaute. Contra o Max Holloway, ele conseguiu aplicar alguns golpes, mas no geral ele não tinha como lidar com um nível maior de boxeador que o oponente era. Mas para mim, o que é mais aterrador a respeito do Ortega é a total falta de defesa que ele tem. E você não ter defesa, se valer de resistência, beleza, é uma coisa que pode funcionar, você pode fazer carreira baseado na sua resistência. Mas só que eventualmente isso vai cobrar o preço, eu acho que ter tomado quase 300 golpes em uma luta não vai ajudar essa questão da resistência a longo prazo, sabe? Então, eu posso ter falado mais mal do que bem do Ortega aqui, mas é o que eu falei. Essa é uma análise técnica, e apesar dele ser um cara muito bom, ele estava tomando atraso na maior parte das lutas que ele fez. Só que eu quero ressaltar aqui a imensa qualidade dele, que é também a maior característica, a maior valência que ele tem, que é de achar oportunidades de terminar a luta de uma vez. Ele embola e acaba. E eu sempre ressalto isso no round extra. Luta é o único esporte que você tem a possibilidade de virar o jogo e ao mesmo tempo acabar com o tempo. Ou seja, você só precisa enganar o seu adversário uma vez, se você fizer isso direito. No futebol, se você estiver jogando contra o melhor time do campeonato, você pode enganar eles uma vez e conseguir fazer um gol, mas você ainda tem que jogar 90 minutos. Em luta, se você enganar seu adversário e conseguir uma finalização, acabou. É isso. E é isso que o Ortega faz. É com isso que ele fez a carreira. Ele não fez a carreira sendo correto, ele não fez a carreira sendo técnico, ele fez a carreira sendo extremamente resistente, resiliente, com muito oportunista, técnico também, principalmente no jogo de chão, mas principalmente se valendo das poucas oportunidades que todo oponente vai apresentar. Barbie, do outro lado, a gente tem o Zubin coreano, que tem uma carreira dentro do UFC bem icônica, né, assim, bem atípica,
Eu lembro muito bem da luta dele contra o Zé Aldo, e pra mim tinha até menos tempo devido à quantidade de lutas que o Zumbi fez pós essa luta valendo o cinturão contra o Zé Aldo, né? Ele lutou contra o Zé Aldo em 2013 e a próxima luta dele no UFC foi em 2017. Ficou aí praticamente 4 anos inativo o Zumbi coreano, e essa inatividade acabou favorecendo ele a se manter aí dentro da categoria. Vem de 2 vitórias expressivas aí sobre o Renato Moicano e também sobre o Frank Edgar, que garantiu para ele essa luta aí, possivelmente valendo title shot. O que você acha aí do Zumbi coreano? O que ele vai estar trazendo de arma aí para enfrentar o Ortega? Como você falou, a carreira dele foi uma coisa muito esquisita. Na Coreia do Sul, servir o exército é considerado uma honra, é um privilégio. E muitos atletas sul-coreanos do UFC se ausentam para servir ao exército. Foi esse o caso do Zumbi coreano. Depois da luta dele contra o José Aldo, ele foi servir ao exército e por isso ele ficou tanto tempo parado. E, na sinceridade, eu mesmo não esperava que ele fosse voltar conseguindo lutar em alto nível. Beleza que ele ainda voltou relativamente novo. Tava com, 29 anos, 30 anos. Mas só que eu não achava que ele conseguiria se adequar ao nível da categoria atual. E calando minha boca, ele fez isso e fez isso muito bem. Ele sofreu alguns problemas aí com o Dennis Bermudez no retorno, mas conseguiu um nocaute tremendo aí via uppercut, e querendo ou não, a gente tem que desculpar um pouco o lutador por se dar mal depois de um período tão grande de inatividade. É uma coisa compreensível. A luta dele contra o Yair Rodrigues é uma das minhas lutas favoritas, e é uma luta que, apesar dele ter perdido, muita gente... É a luta que eu falo que a maior entrega da história do UFC, e você discorda, né? Eu discordo. Eu acho que foi uma coisa absurda que aconteceu, que ninguém poderia esperar, muito menos Yair Rodrigues, mas de qualquer forma. O que eu tô falando é que muita gente não sabe direito como lidar com essa luta, porque o Zumbi foi nocauteado no último segundo de uma luta que ele estava ganhando de 4 ou 3 rounds. Era indiscutível a vitória dele se a luta chegasse na decisão, sabe? E ele mostrou um boxe excelente, muito técnico, uma boa defesa, ótimo gás, ótima resistência a golpes, também mostrou o poder de nocaute diante de um oponente que também é um excelente trocador da categoria. Acabou sendo nocauteado no último round e essa é a história. No último segundo. Pois é, no último segundo. Ele entrou na luta contra o Renato Moicano muito azarão. Na verdade, ele era encarado como uma luta de recuperação para o Renato Moicano, né? Porque na época a gente via assim, beleza, o cara fez uma luta dura com o Yair Rodrigues, que é um top 10, acabou perdendo, eu acho que ele não chega muito mais longe. Aí ele entrou como uma luta de recuperação para o Renato Moicano, que estava vindo de derrota aí para o José Aldo, se eu não me engano, eu acho que é isso mesmo, e acabou massacrando o brasileiro em segundos depois de um excelente overhand aí por cima do jab. E essa é uma característica do Zumbi, né? Ele tem mãos muito pesadas, muito rápidas, e ele começa as lutas muito aceleradas. Ele tem nocautes em menos de 1 minuto aí dentro do UFC, inclusive eu acho que o nocaute mais rápido da categoria é dele, um nocaute em 7 segundos contra o Mark Hominick, há muitos anos atrás. Aí ele deitou rapidamente o brasileiro, e quando ele voltou contra o Frank Edgar, no que foi a última luta, essa pra mim foi a performance mais impressionante, mais assustadora que eu já vi do Zumbi coreano, porque ele andou pra frente como se não tivesse nada ali. Ele andou soltando golpes, não se importando o mínimo com o que vinha do outro lado. E eu considero o Frank Edgar demais, eu acho ele um lutador excelente, fantástico, a resistência dele a golpes sempre foi uma coisa inquestionável, e tudo que o Zumbi acertava nele, ele balançava. Isso foi extremamente assustador. Todo tapa que ele tomava, ele caía, tudo no ground and pound ele estava acusando. E assim, o Zumbi tá com um jogo muito sólido de boxe, tá com um controle de distância muito bom, mãos rápidas, e ainda tá batendo forte igual uma bigorna, sabe? Possivelmente o cara que bate mais pesado na categoria toda. Eu digo possivelmente, não venham falar que eu bati o martelo nisso, que eu falo que isso é incontestável. É uma possibilidade apenas. E não só isso, mas quando ele tava crescendo no UFC, o que se destacava muito nele era a habilidade de tomar golpes
e não cair. Foi por isso que deu o apelido para ele de zumbi coreano, que é um cara que ficava tomando golpes, mas estava andando para cima o tempo todo. Além disso, ele sempre teve um jiu-jitsu também de altíssimo nível, com a finalização que mais se destaca aí na carreira dele, sendo a finalização que deu para ele a chance do título contra o Dustin Poirier. Sim, o top 5 da divisão dos leves foi finalizado pelo Korean Zombie muitos anos atrás. E eu acho que os dois evoluíram muito desde essa época, tecnicamente, sabe? Falando a respeito do jogo dele, eu acho que o Korean Zombie é um cara que também não tem uma defesa lá das melhores, mas só que a defesa dele é meio que o ataque. Ele ataca com muita força, ataca com muita pressão, de uma forma que uma troca de socos acelerada com ele, em 90% dos casos, vai privilegiar ele, porque ele vai bater mais forte, com mais precisão do que o oponente. Ele tem uma média altíssima de golpes atingidos aí, e apesar dele não ter uma defesa das melhores, a questão é, você vai bater junto com um cara desse, você vai levar a pior. Ele não é um cara que chuta muito, em geral, alguns chutes baixos, mas ele tem investidas muito boas, consegue manter um ritmo alto ao longo de 5 rounds, e também, assim, isso não apareceu muito na carreira dele recentemente, mas ele era um cara que lutava de uma forma muito agressiva, muito tresloucada, com muitas joelhadas voadoras, com muitos golpes espalhafatosos, e quando o adversário tentava mudar de nível, aí que o jiu-jitsu incrível dele entrava em ação e ele conseguia fazer muitas transições. Ele, inclusive, se eu não me engano aqui, ele tem um twister no UFC, né? Uma das finalizações mais raras de você ver dentro do MMA, foi contra o Leonard Garcia e foi o início da carreira dele dentro do UFC. Então é um cara que tem muito poder de nocaute, muito poder de finalização e é técnico nas duas áreas. Eu não acho que ele tenha o gás que tem o adversário dele, eu não acho que tenha a resiliência que tem o adversário dele, mas é definitivamente um cara que não se pode descartar em área nenhuma, e eu acho que passando desse confronto, ele seria uma luta bem complicada para qualquer um nessa categoria, viu? Barbie, e pra luta aí, o que você acha que vai acontecer? Para quem vai o seu palpite aí? A gente... Quando vez que me fala do Brian Ortega, eu só me lembro do massacre do Holloway pra cima dele. E a gente fica difícil de a gente ver como é que o Ortega vai voltar pra essa luta. Mas o especialista aqui é você. O que você acha aí do Ortega contra o zumbi coreano? Pra quem vai o seu palpite aí? E como você acha que a luta vai se desenvolver? Bom, eu sempre acredito que se você tá apostando num cara acreditando que ele vai resistir ao castigo tempo suficiente para vencer a luta, ou que ele vai pegar alguma coisa em uma oportunidade, você está acreditando no que é menos provável, vamos dizer assim. Para mim, as apostas deveriam ser sempre naquele que tem mais probabilidade de ter um domínio técnico ao longo da luta. E eu acredito que nesse caso, mesmo a gente estando falando do maior oportunista da história do UFC, isso não deveria ser diferente. Porque o que eu vi, conversando com muita gente que acredita no Brian Ortega, é que eles acham que o Ortega vai aguentar não ser nocauteado ou finalizado até conseguir uma finalização ou um nocaute. Esse para mim não é um argumento dos melhores, porque sim, isso pode acontecer, mas por que você está acreditando que um cara vai aturar castigo, principalmente alguém que bate tão pesado quanto o zumbi coreano? De alguém que vem de vários nocautes do primeiro round, né? Pois é. E na minha opinião, existe uma diferença técnica boa em pé, e eu acho que apesar do Ortega ser melhor no chão, não existe uma diferença técnica tão grande assim. Eu acho que é uma área que, se a luta for, o zumbi consegue rolar com ele. Claro que não é uma boa ideia, nunca vai ser uma boa ideia ir pro chão com um cara do nível do Brian Ortega, mas eu acredito que o zumbi consiga ir assim, e sair sem ser finalizado, porque ele tem também um nível incrível ali. Eu acho que na questão da trocação, vai ser realmente o cara que bate pesado contra o cara que usa de pressão. Isso no boxe seria o boxer puncher, né? Que é o cara que tá o tempo todo querendo acertar bons golpes com muita potência, contra o cara que tá querendo colocar muita pressão com muito volume de golpes.
E esse, em geral, eu vou falar aqui em geral, mas esse, em geral, é um casamento que favorece o Boxer Puncher justamente porque ele tem poder nas mãos para fazer o cara que está pressionando recuar. Eu acho que o Ortega nunca lidou, até o momento, com alguém que tenha o poder que o zumbi coreano vai trazer. Então, além disso, tem essa questão do Ortega estar vindo de 2 anos parado, não sabemos o tanto que isso pode afetar ele. Pode ser, sim, que ele venha inovado, que ele venha um novo Brian Ortega com melhor habilidade na trocação, com melhor habilidade na defesa, porque a gente já via isso ocorrendo luta após luta, que ele estava realmente evoluindo, mas eu acho que vai ter que vir uma evolução muito diferenciada para que ele consiga lidar com o que o Korean Zombie tem a trazer para ele, tem para ele aí nos primeiros rounds. Eu acho que em uma questão de gás e resistência, o Ortega leva a vantagem. Eu acho que se essa luta transcorrer até o 4º, 5º round, é bem possível que o Ortega seja o lutador com o melhor gás entre os dois. Agora, eu não sei como que ele vai chegar nesses rounds. Porque, por exemplo, contra o Max Holloway, beleza, ele chegou nesses rounds, só que ele estava avariado, ele estava quebrado no meio. Então, isso não é uma boa ideia para ele. A ideia para o Ortega, para mim, é realmente fazer a pressão, tentar colocar o zumbi contra a grade, tentar fazer o jogo de clinch com ele, fazer a luta ir para o chão, cair por cima. Para o Ortega seria uma maravilha, seria a melhor situação possível, enquanto para o zumbi é realmente, vamos dizer assim, não se deixar cair na armadilha do queixo exposto. É uma coisa que acontecia muito em lutas da Ronda Rousey, que as mulheres não conseguiam resistir a bater nela e acabavam clinchadas. O zumbi tem que planejar melhor os golpes dele. Ele tem que entender que pro Ortega compensa tomar um para dar outro. Compensa mesmo que ele não seja o cara que bate mais pesado. A longo prazo, isso paga dividendos. Então, na minha opinião, o vencedor dessa luta vai ser o zumbi coreano, por conta desses fatores que eu falei. Para mim, o plano de jogo do zumbi deveria ser bater e sair, deveria ser se movimentar, se posicionar longe do que da pressão do Ortega, das tentativas de clinch dele, enquanto para o Ortega, quanto mais ele conseguir diminuir essa distância, melhor. É o que falam de ir para o olho da tempestade. Eu acho que é o que o Ortega tem que fazer. Ele tem que chegar perto do zumbi a ponto de que ele possa trabalhar com volume e não seja atingido com muitos golpes contundentes, com a extensão total do braço vindos do outro lado. Mesmo se a luta for pro chão, eu ainda acho que é uma coisa complicada pro Brian Ortega. Eu tô muito curioso para ver como é que ele vai estar, porque, como eu falei, é prejudicial ficar tanto tempo sem lutar, mas simultaneamente ele estava se apresentando cada vez melhor quando as lutas iam passando. Ele era outro lutador na luta contra o Moicano, ele era outro lutador na luta contra o Swenson, ele era outro lutador na luta contra o Frank Edgar. Então, se ele realmente evoluiu o equivalente a esses 2 anos parado, ele pode ser uma ameaça legítima aí na divisão dos penas. Meu palpite vai no zumbi coreano e eu estou extremamente animado para ver essa luta. E você, meu querido telespec, você concorda com o Barbie aí no seu palpite? Diga aqui embaixo para quem vai a sua torcida, para quem vai a sua aposta, se é no coreano ou se é no Brian Ortega. Lembrando, pessoal, a gente vai estar soltando todos os vídeos, todas as análises do card principal individuais, e as lutas do card preliminar vão estar soltando em um vídeo só. Se você for novo por aqui, não esquece de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações. E lembrando que na descrição aqui do vídeo tem um link de todas as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e também o nosso grupo do Telegram que tá bombando. O Barbie também oferece Jesus, esqueci a palavra. Oferece consultorias em apostas. Consultoria. É isso aí. Bom, o Barbie também oferece consultorias em apostas. Se você é apostador e quer parar de perder o seu rico dinheirinho, procure o Barbie e comece a ganhar. Então não é só o palpite da luta, né? Ele indica quais lutas fazer o melhor casamento para ganhar a maior quantidade de dinheiro e o menor número de lutas. Então fiquem espertos, Barbie. Na descrição aqui tem o WhatsApp dele. E também deixe seu like aqui se você gostou do nosso vídeo e ajude o nosso canal a crescer cada vez mais. Até a nossa próxima análise.